Há 57 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos da Licani tá chegando pra gente falar dessa novela que parece não ter fim. Novela Domenech Torrent. Boa tarde, 20 anos. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, virou novela, viu, TT? Virou novela essa história do Domenech Torrent para comandar o Atlético em 2024. E acho que para entendermos o que aconteceu nessa negociação, dá para pintar uma linha do tempo, né? O Domenech Torrent chegou a ser entrevistado pelo Atlético há mais de um mês. Foi contatado, conversou com a gestão do Furacão e depois de 3 semanas desse primeiro contato, o Atlético começou a negociar normalmente. O que nos informam é que o preço, o valor pedido pelo Domenech Torrent não assusta o Atlético e não é um impeditivo nessa negociação. E aí o Domenech Torrent chega a negociar com o Atlético, é o principal cotado ainda para assumir o Atlético. E aí o Domenech Torrent, o Atlético já queria ter resolvido essa situação na última semana. O Furacão colocou na sexta-feira um limite, propôs para o Domenech Torrent e queria ter ouvido a resposta na última semana. Não aconteceu. Na última terça-feira, então, o Atlético ainda aguardava a resposta do Domenech Torrent. E ele também não respondeu. E aí o Atlético fica impaciente nessa situação. O Atlético colocou mais um prazo, agora na quarta-feira, ontem, para o Domenech Torrent responder, e o Domenech Torrent também ainda não teve uma resposta definitiva. Isso também não significa que as reuniões pararam de acontecer. As duas partes ainda conversam. O Atlético fez uma reunião na terça-feira à noite com o Domenech Torrent e não deu negócio. Não saíram da reunião com uma negociação fechada com o treinador espanhol. Isso por quê? Porque o Domenech Torrent, como falamos aqui no Bate Pronto, negocia com um clube da MLS. Esse clube é o DC United, lá de Washington, lá nos Estados Unidos. É um clube que também entrevistou o Domenech Torrent e negocia para o treinador assumir lá na MLS. Então, Domenech Torrent tem essa proposta do DC United, tem essa proposta oficial do Atlético e ainda tem que se decidir. E o Atlético fica incomodado nesse meio tempo porque não sabe o que esperar dessa negociação, não sabe o desenrolar do que vai sair dessa negociação com o Domenech Torrent. O Furacão já queria ter anunciado um treinador na última semana. E aí o Atlético pensa em plano B. É verdade, o Atlético tem outros nomes, claro, a gente falou de outros nomes, o Atlético chegou a entrevistar outros nomes como o Armando Evangelista, por exemplo, treinador que dirigiu o Goiás nessa temporada, o Jorge Almiron, que dirigiu o Boca Juniors, Gustavo Matossas, o Gustavo Alfaro também foi um interesse do Atlético em determinado momento. O Furacão tem outras opções, mas quer fechar com o Domenech. Uma das opções que eram cotadas e que não tem mais tanta força é o nome do Cuca. O Cuca, havia a expectativa de que o Cuca concedesse uma entrevista coletiva no dia 15 de dezembro para explicar toda a situação, e aí o Atlético esperava utilizar esse momento como um divisor de águas. O Cuca explicou toda essa situação e aí, enfim, daria essa entrevista coletiva e seria um ponto de, agora sim a situação está resolvida e o Atlético pode contar com o Cuca no seu elenco. Agora, o Cuca viajou à Europa, ele continua tentando resolver a situação jurídica da condenação dele e o Atlético não deve contar com o Cuca. E já chegou a ser o nome mais cotado, o nome que o Alexandre Matos, quando estava no Atlético, mais gostava, o nome que o Mário Celso Petralha também gostava para dirigir o clube. Nesse momento, pensando em um plano B, caso o Domenech Torrent não funcione, o Cuca não está sendo tão considerado assim. Um dos nomes que tem força é o nome do Jorge Almiron, que dirigiu o Boca Juniors. Tem uma força interna esse nome do argentino no Atlético. Mesmo assim, o Furacão espera fechar com o Domenech Torrent. Teve prazos, não teve respostas, ainda aguarda a resposta definitiva do treinador, a proposta que foi enviada. O Furacão fica perto de anunciar o seu treinador, mas também não sabe o que esperar dessa negociação para o comandante para a temporada de 2024. Chega o Papai Noel, mas não chega o Domenech. E não acerta com o treinador. Ele já está torrando a paciência da torcida. Chega o Papai Noel primeiro, o Atlético tá não chato fecha. já, né? E o Atlético seria bem necessário que acertasse de uma vez com um treinador, seja ele, seja outro, né? Até porque ajuda na questão de planejamento, né? Tem uma integração de departamentos dentro do Atlético para poder montar um time decente pro ano que vem, né? O Atlético já acerta 2 primeiras contratações. É claro que não vai ser um treinador que vai chegar aqui e vai falar, não queria esses 2 jogadores. Mas é importante para começar já a dar características pro time, para outros reforços que vão vir. Então, assim como a questão de dirigente.
diretor de futebol, Diretor né? de O futebol. Marcelo Petralha promete em entrevista coletiva que o Atlético contrataria. E aí, 2 semanas depois da coletiva, 3 semanas depois da coletiva, o Atlético ainda não se movimentou para Então, oficializar essa que contratação. não se movimentar é muito forte a gente falar, sim. né? Com certeza o Atlético tem que se movimentar, só que tá difícil também, né? Sim. Só que o Atlético tá demorando um pouquinho. A entrevista foi o quê? Foi dia 25 de novembro, por aí, não? 26 de novembro, por aí. Hoje é dia 21 de dezembro, né? Pois é. E querendo ou não, se não acertar até amanhã, só acerta no dia 26, porque, pô, o cara não vão ficar negociando dia 24 de dezembro, né? Dia 25 de dezembro. Eu acho até que 27 de novembro, isso vai 27 ficar de novembro. isso vai ficar para dia 2, 3 de janeiro. E aí é um grande problema. Tudo bem, o Atlético tem um planejamento diferente dos outros times, por exemplo, diferente do Coritiba, que vai jogar provavelmente com o time principal também no Campeonato Estadual. O Atlético não, o Atlético pode ter esse lastro tranquilo de jogar com um time sub-23, dar cancha para os meninos, fazer uma mescla, né? E começar a pensar já em fase de grupos da Sul-Americana, né? E daí ter o tempo do diretor novo, ter o tempo do treinador novo de fazer esse trabalho. Não vai ser aquele negócio atropelado. Não vai chegar o Domenech dia 3 de janeiro e ter que jogar no dia 17. E tem um ponto que talvez o Domenech Torrent esteja considerando aí, nessas ofertas que ele tem de trabalho, por exemplo, o DC United, né, na MLS. Lá ele sabe que vai ser contratado e vai cumprir o contrato, o prazo inteiro, né? Se ele for contratado por 2 anos, ele vai ficar 2 anos empregado lá. Ele teve uma experiência com a cultura do futebol brasileiro que talvez tenha proporcionado um trauma nele. Sim. Em relação assim, o cara veio para o Flamengo para suceder um projeto vitorioso do Jorge Jesus. Todos achavam que ele seria o novo Jorge Jesus, não foi assim. E o Torrent foi demitido com pouco tempo e com resultados que não justificavam uma demissão naquele momento, né? Então, assim, qual pode ser o trauma do Torrent? Eu vou para um mercado instável, é um mercado muito mais passional do que racional. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. E esse é o futebol brasileiro. Nos Estados Unidos ele pode fazer um trabalho ruim e não ficar o contrato inteiro, mas pelo menos uma temporada inteira ele vai ficar. E a pressão é muito menor, não há rebaixamento, por exemplo. Pressão menor, melhor qualidade de vida. Não tem comparação. Tudo bem que Curitiba, em termos de qualidade de vida, é uma das melhores cidades que tem no Brasil, talvez a melhor, né? Você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro você precisa ser muito setorizado, né? Que nem São Paulo, você precisa morar perto do seu trabalho, senão... Um cara que vai ganhar o que o Domenech Torrent vai ganhar em Curitiba, em Washington, ou seja, onde ele vai trabalhar, ele vai ter qualidade de vida. Qualidade de vida não vai ser o problema para ele, entende? A qualidade, o dinheiro que ele vai perceber pelo salário dele vai proporcionar a qualidade de vida da melhor possível, o que eu quero dizer, tem que ver a situação familiar também, né? Não, claro, mas assim, pesa na decisão. Pesa, com mas assim, o dinheiro faz com que o cara tenha para a família uma boa condição de oferecer conforto, né? Em qualquer lugar. Claro, não. Com o dinheiro que ele vai ganhar. Com certeza. Então, acho que esse não é um problema, assim, que ele vai estar pesando a qualidade de vida de Curitiba, Washington, né? Que tal. Agora, eu penso que acho que ele está ponderando muito essa coisa do racional e passional, sabe? Ele vir para um clube que daqui a pouco ele perde 2, perde pro Cascavel e pro Arucó na Baixada, entendeu? Estagiário, não sei o que, burro e tal, e pressão, e o dirigente aí manda embora. Não é fácil. Eu acho que ele pode estar considerando essa questão, né, para voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Tem que considerar. Porque foi uma experiência, na minha opinião, traumática para ele como profissional, né? O europeu tem outra mentalidade, em relação a trabalho. Eu concordo 100%. Lá na Europa se demite treinadores e tal, né? Mas não é como aqui no Brasil, é que aqui o problema é que um clube troca 3 vezes de treinador no ano. O Atlético Londrina teve 2022, 9, né? Por exemplo. O Londrina teve 9 treinadores. O Coritiba teve 5 treinadores. Não sei quem o Corinthians, quantos treinadores tem? O Flamengo mesmo, né? O Flamengo foi um time vencedor aí, mas pega de 2019 para cá, quantos técnicos trabalharam no Flamengo? Teve 3. Em 2 anos o Atlético teve 5, né? Alberto Valentim, Fábio Carilli, Felipão, Paulo Turra e Wesley Carvalho.
É muita O gente. último treinador que passou mais de uma temporada, um ano completo no Atlético, foi o Thiago Nunes, né? Em 2019. E assim, o único em muito tempo também, né? 18 e 19. E isso porque ele teve resultado. Teve resultado, exatamente. Né? Porque se ele não tivesse ganho aquela Sul-Americana, se ele não tivesse ganho aquela Copa do Brasil, você acha que ele teria feito o tempo que ele ficou, o tempo que ele fez no Atlético? Naquela Copa do Brasil ele balança na semifinal, né? Ele quase não. Se ele não passa da semifinal da Copa do Brasil, Ele teria sido demitido. E assim, pelo implementação do jogo do Domenech, né? Pensando num jogo que é mais complicado de você colocar e automatizar movimentos e etc. Ter uma continuidade garantida, por exemplo, você treinar nos Estados Unidos, você tem mais chance de ter a continuidade do trabalho. Então pode ser um ponto a ser levado em conta também. Fora que jogar nos Estados Unidos você não tem tanta competição. É. Você vai jogar bem menos. Você vai ter uma semana de trabalho para automatizar o seu movimento, por exemplo, como você citou. No Brasil, não. No Brasil chega um momento da temporada que é quarto e domingo. Se ele fechar, por exemplo, no dia 2, o que é possível de acontecer, no dia 6 o Atlético se representa. O Atlético já começa a jogar no dia 17. Claro, a intenção é jogar rodar o elenco no Campeonato Paranaense. Não a formação de um time de aspirantes, mas a utilizar os jogadores mais jovens. Que não vai ter limite. Exatamente. E aí o Domenech Torrent seria o treinador. E nesse momento, o treinador principal do Atlético também vai treinar no Paranaense. Não vai ter a divisão de times. Não vai ter como teve já várias vezes, né? Com vários treinadores que passaram o próprio Thiago Nunes, pelo aspirantes. O próprio Thiago Nunes, exatamente. Foi campeão em 2017, né? 2018. Verdade. O Vilmar Arnold dizendo que o Domenech tá igual o técnico da seleção brasileira, essa história. Já tá muito chata.